Você sabe qual é o seu poder oculto? Então não sai daí que nesse vídeo eu quero falar sobre um livro muito especial que nos ensina e nos faz despertar qual é o poder oculto existente em cada um de nós. Pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre um livro muito especial que eu recebi aqui da editora Petra, que é um selo católico da grande conhecida Edições Ediouro. Já fiz uma resenha aqui de um livro do padre Reginaldo Manzotti e chegou por aqui mais outro livro do padre Reginaldo chamado O Poder Oculto. Confesso que eu gostei muito desse livro, é um livro muito bacana, porque nesses tempos em que há quase que uma epidemia, vamos dizer assim, em que há uma verdadeira disseminação de coaches espalhados pelo Brasil e pelo mundo, nós vemos então pelo viés, pelo olhar da fé, também um coach da fé, como o padre Manzotti ele se denomina. Aliás, é curioso que aqui em Fortaleza tem tanto coach, tantos cursos de coach, bom, Fortaleza, mas o Brasil inteiro, que o pessoal chega até a brincar. Eu não sei se tem mais em Fortaleza farmácia Pague Menos, loja de açaí ou coach, de tantos profissionais que tem. Naturalmente, muitos profissionais sérios, mas também, infelizmente, muitos picaretas, o que também acontece em qualquer profissão. Então, o padre Manzotti, pegando essa ideia da profissão do coach, quer dizer, o treinador, aquela pessoa que pega alguém em que ele está num estado real, atual, infeliz, com algumas características, competências, habilidades ainda não desenvolvidas, e ele projeta através de um treinamento para o seu estado ideal, ou seja, onde eu estou agora e aonde eu quero chegar. Entre um ponto e outro, eu tenho uma jornada, uma trajetória a ser percorrida. Então você tem um coach profissional, você tem um coach de vida, coach de carreira, coach financeiro e assim por diante. Esses treinadores que treinam, capacitam de uma maneira personalizada o seu cliente ou aquele grupo que está treinando com ele do ponto ideal e começa a fazer trajetórias para chegar num ponto ideal. Então o padre Manzotti, para fazer esse jogo de linguagem, essa brincadeira com a palavra coach, ele aparece como uma espécie de coach da fé, para nos ensinar, os filhos e filhas de Deus, a trilhar o bom caminho da vida da oração, do conhecimento de Deus, das boas práticas, das virtudes, da vida evangélica. Então é muito legal como o padre Manzotti ele consegue fazer esse diálogo, essa ponte entre o mundo corporativo, entre o mundo do coach e o mundo espiritual, o mundo da fé, esse coach espiritual. Então aquilo que o padre Manzotti, de maneira até bem humorada, chama de coach da fé, nada mais nada menos é do que a figura do diretor espiritual. Só que ele traça com uma linguagem ampla, ou seja, para pessoas que já estão na caminhada da igreja, pessoas que estão distante de Deus, distante da igreja, da vida eclesial, do trabalho comunitário, enfim, pessoas que estão, seja engajadas num compromisso de fé, e aquelas que estão ainda buscando, são os buscadores, como diz um teólogo também que eu gosto muito, o padre Tomás Alic. Seja então para os já engajados, para os que já descobriram, já se encontraram, já tiveram encontro pessoal com Jesus, seja também para aqueles buscadores, aqueles que estão inquietos de procurar conhecer o que é a vida de fé, o que é Deus, quem é Deus e o que é a igreja. Então o padre Manzotti ele tem uma linguagem ampla, muito bonita, muito bela, muito encantadora e atraente nesse trabalho que ele faz chamado o livro O Poder Oculto, em que ele é, como eu falei, um coach da fé. O livro então ele tem 10 capítulos e a cada capítulo ele trabalha um aspecto da nossa humanidade e também da nossa vida espiritual. E nesse treinamento, capítulo a capítulo, página a página, nós percebemos realmente uma evolução no nosso entendimento de quem é Deus, do seu amor, da sua misericórdia, mas também de quem somos nós. É bem como dizia Bento XVI, é preciso conhecer o homem para conhecer a Deus, mas quanto mais eu conheço a Deus, eu também preciso conhecer o homem. Quando nós nos descobrimos quem nós somos, a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, naturalmente esse caminho nos leva a perguntar, pelo menos perguntar por algo superior a nós, pelo transcendente.
Então por isso que o primeiro capítulo do Padre Manzotti, ele faz com a pergunta: você sabe quem realmente é? É a pergunta das perguntas, a pergunta por excelência. Santa Teresa d'Ávila também tem uma frase muito bonita com relação a isso. Ela, ao falar das 7 moradas no seu castelo interior que nos levam para o céu, na sala do trono, na sala do rei, uma das moradas é o autoconhecimento, ou seja, a vida de santidade passa pelo autoconhecimento. Por isso o Padre Manzotti, ele começa o seu primeiro capítulo nos perguntando e nos indagando isso. Você sabe quem realmente é? E aí ele vai avançando. Do segundo capítulo ele faz um treinamento para falar sobre a sabedoria. Sabedoria, felicidade, realização em nossa vida. O que realmente é isso? O que é realmente ser uma pessoa realizada? O que é ser uma pessoa sábia? O que é ser uma pessoa que alcançou o sucesso? É meramente angariar, acumular muitos bens, dinheiro, fama, fortuna? Então ele vai ressignificar os conceitos de sucesso, de realização, de sabedoria e assim por diante. E é muito legal que ele vai então ressignificando os valores, como que colocando cada valor no seu devido lugar, aos olhos da fé, aos olhos da Bíblia, aos olhos do que a Igreja nos ensina, mas com uma linguagem extremamente humana, muito sensível às cruezas, aos limites, mas também às possibilidades da aventura de ser humano. E aí o terceiro capítulo ele vai avançando. Você cultiva os dons da fé, então ele faz toda uma catequese, uma reflexão sobre o que é a fé. E um dos capítulos que eu mais gostei é o capítulo 4, em que ele fala sobre motivação. E aí nele ele vai se perguntar assim: qual é a fonte de motivação? Nós sabemos que motivação é aquilo que nos dá motivo. Nós participamos de muitos cursos, palestras, em que às vezes podemos sair de lá animados, mas no fundo são palestras ou cursos empolgacionais, meramente empolgam, mas não encontramos ali o motivo da nossa razão de ser e de fazer, seja no trabalho, nos estudos, na família. Então ele vai nos questionar qual a fonte da nossa motivação, qual o motivo pelo qual fazemos aquilo que fazemos. E aí, ao falar de motivação, ele vai falar sobre fé. Nós precisamos entender que o sentido, o motivo da nossa vida, em última instância, é Deus. E nós só podemos conservar esse motivo se nós alimentarmos dia a dia a nossa fé, pela prática da caridade, pela oração, pelas obras de misericórdia, pela leitura da palavra, por deixarmos-nos ser cada vez mais humanos, sensíveis à realidade do outro, a experiência da humanidade e a experiência de Deus. E nesse capítulo tem uma frase que me tocou muito, eu até postei em algum dos meus stories recentemente lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, me segue aí no Instagram, vai lá, me ajuda a chegar aos 10 mil seguidores para fazer o arrasta para cima, tá bom? Eu vou deixar aqui meu endereço. Então eu postei essa frase que eu gostei bastante do Padre Manzotti, que é: sonhar pequeno requer o mesmo esforço que sonhar grande. Então não custa nada, nós somos feitos para as alturas. Sonhemos alto, fomos feitos para os altares, fomos feitos para a salvação, fomos feitos para o céu e para experimentar o grande amor de Deus por nós. Quantas vezes nos limitamos e nos contentamos com pequenos amores, com amores que machucam, com amores que maltratam, com amores que ferem a dignidade. Quantas mulheres, por exemplo, se satisfazem com uma relação que diz: ele é bom para você, ele não me bate, como se isso fosse algo demais, é mais do que obrigação, mas como se fosse um grande mérito o companheiro, o esposo, enfim, não fazer isso com ela. Então, quantas vezes nós vamos nos acostumando a uma rasa medida do que é ser humano, enquanto Deus nos chama a uma alta medida daquilo para o que realmente nós nascemos, alta medida em dignidade, alta medida em vida, alta medida em ser filho de Deus, alta medida em felicidade e assim por diante. Então precisamos aprender a sonhar alto e a fazer grandes realizações. Esse capítulo particularmente me tocou e eu gostei bastante. E aí ele vai avançando. O capítulo 5 trata sobre assertividade. A nossa conduta é assertiva, ou seja, nós somos firmes, temos propósito, somos assertivos naquilo que fazemos, ou seja, estamos certos, seguros nas decisões, naquilo que falamos, naquilo que acreditamos, naturalmente sem ferir o outro, sem agredir, mas em nossas posições, convicções, valores, nós estamos firmes. Quando alguém te faz uma pergunta, você titubeia, como que vacila, hesita,
Ou você é assertivo, está seguro daquilo que você crê, daquilo que você quer, daquilo que você sonha para a sua vida, no seu projeto, planos de vida? Então o Padre Manzotti trabalha muito bem sobre isso, inclusive dando um exemplo de Nossa Senhora. Quando o anjo a visita, ela não titubeia, ela pergunta, ela tem a coragem de perguntar ao anjo, mas ao dar o seu sim, é um sim firme, fiel e para sempre. Eis aqui a serva do Senhor. Além disso, nesse capítulo sobre assertividade, ele faz um ponto muito interessante também, em que ele fala sobre a procrastinação. E aí tem um trecho interessante. Às vezes a gente costuma colocar a culpa sempre nos outros, nas coisas, nas pessoas, na situação, no contexto, e acaba adiando sempre para outro dia, para outra oportunidade, aquilo que precisaríamos começar de imediato. Então ele relembra o famoso caso de Santo Expedito, em que quando da sua conversão aparece um corvo gritando para ele, cras, 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 que quer dizer amanhã, amanhã, amanhã. Ao que ele responde, odie, 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 ou seja, hoje, 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 que a conversão não se adia para amanhã, mas que ela é algo imediato, é para hoje. E atualizando então esse conto, essa história de conversão de Santo Expedito, o Padre Manzotti diz assim: por não estarmos verdadeiramente convencidos, seguimos arrumando desculpas. Não tenho condições de fazer uma comida mais saudável, preciso de um tênis top para poder começar a caminhar e assim por diante. Esses falsos argumentos nos levam a procrastinar a revelia das adaptações possíveis e dos recursos disponíveis naquele momento. Então é um capítulo muito importante sobre a nossa conduta assertiva e sobre como romper a procrastinação, tanto de um aspecto psicológico, humano, mas também como ela influencia no nosso âmbito espiritual. Isso eu achei muito interessante, porque a procrastinação não só tem consequências psicológicas ou raízes psicológicas, mas ela também tem algo de espiritual. Então, se nós conseguimos harmonizar o nosso aspecto psicológico, humano, com o espiritual, a gente começa a crescer num desenvolvimento não só espiritual, mas também um desenvolvimento humano. Nós nos tornamos, portanto, pessoas melhores. Por isso a ideia que ele coloca de ser um coach espiritual, um coach da fé, é muito, muito bem colocada. E aí, se você lembrar do começo do vídeo em que eu falo que o coach ele trabalha sempre aquela imagem do ponto que nós estamos, ao ponto que queremos chegar, e uma trajetória nisso, ao longo desse caminho e jornada, o Padre Manzotti ele traduz. Então, portanto, é uma espécie de ponte, como se fosse uma travessia. E a cada ponto dessa travessia, ele vai colocando uma imagem, uma figura, algo que represente. Aonde finalmente temos aqui a ponte já concluída, ou seja, no começo nós temos que tomar uma decisão, depois passar por um momento de crescimento, de persistência e de muito amor. E essa ponte inteira do estado em que estamos, aonde queremos chegar, nós devemos cruzar a nossa jornada sempre firmado sobre e com a pessoa de Jesus. Então achei muito feliz essa figura da ponte, em que a nossa vida de fato é uma jornada, é uma travessia, é um atravessar uma história. E na nossa história deve estar permeada, perpassada pelo senhorio, pela vida, pela intimidade com Jesus Cristo. A cada capítulo parece que o Padre Manzotti vai aumentando o nível de dificuldade, de exigência para conosco mesmo. Então ele trabalha o autoconhecimento, depois ele vai trabalhando aspectos, conduta assertiva, procrastinação, como romper, como vencer, aspecto da fé. E aí vamos chegando sobre como vencer obstáculos se nós somos persistentes. E aí o capítulo 9 nos lança um desafio, se nós somos capazes de amar. Eu achei interessante essa pergunta, porque nós sempre reclamamos por amor, por ser amados, por receber e receber. Mas será que nós somos também capazes de devolver esse amor, de amar os outros apesar dos seus limites, de perseverarmos no amor? Então essa pergunta que ele nos lança no capítulo 9, e aí conclui o capítulo 10 com aquele grande passo de nos decidirmos por Jesus. Se nós estamos prontos para experimentar o amor de Deus em nossas vidas, se estamos prontos para viver o senhorio de Jesus, e aí sim, com esse treinamento da fé, cruzarmos essa ponte, passarmos pela nossa jornada da vida e nos transformarmos em pessoas melhores, melhoradas,
para assim também poder fazer a diferença no mundo e nas pessoas que estão à nossa volta. Mas não é uma teologia da prosperidade. Padre Mazzotti também faz um alerta, eu queria ler aqui para vocês. Para acessar Jesus, precisamos vencer a maior de todas as barreiras, o nosso apego. Ao mesmo tempo, é um meio também de vencer a nós mesmos, nossos apegos, nossas vaidades, nossos egoísmos. Então, entrar no caminho de Deus, nos preparar nessa jornada, é também um meio de vencer o homem velho e nos deixarmos construir pela obra, pelo poder do Espírito Santo, um homem novo, uma mulher nova. Então no capítulo 10, o Padre Mazzotti ele termina por responder aquilo que ele aguça no primeiro capítulo e no próprio título do livro. O que é esse poder oculto? Ele mesmo vai responder, vou dar aqui um spoiler. O Senhor Jesus é o poder oculto que habita em cada um de nós. Então, há um poder oculto em nós. Jesus é o poder oculto em nós. O Espírito Santo que habita em nós. E quantas vezes nós renunciamos, negligenciamos e nem nos damos conta da potência que há em nós, das alturas para a qual fomos feitos, simplesmente por não reconhecermos a dignidade de filho e de filha de Deus, o poder que há em nós, o poder que é de Deus e que habita em nós. Então o Padre Mazzotti ele como que destrava, destampa, revela e desvela esse poder que é o próprio Senhor habitando dentro de nós. Então está aqui um livro maravilhoso para você que quer avançar ainda mais na caminhada de fé e particularmente para você que talvez está nessa busca, você que é um buscador, que está distante da vida com Deus. Poder Oculto, do Padre Reginaldo Mazzotti. É um verdadeiro treinamento da fé. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, passa para os seus amigos, faz esse vídeo chegar a mais pessoas. Dá também uma olhadinha no site da Editora Petra para poder ver esse e outros títulos para você poder crescer ainda mais no conhecimento e na fé. E também me acompanha nas outras redes sociais. Estou lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Espero que você goste desses comentários, resenhas que tenham feito por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.